Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido. Esse livro então traz a mensagem dos Abrahams, que foi canonizada pela Esther Hicks, mas é um apanhado de todas as mensagens deles nesse livro, que foi escrito por ela e pelo marido dela, que é o Jerry Hicks. Esse livro então tem duas partes. A primeira é a parte teórica, em que eles explicam que a gente só não recebe tudo e qualquer coisa que a gente peça, ainda que não seja um pedido formulado em palavras, que a gente tenha apenas pensado ou sentido o desejo, que a gente só não recebe, não é porque a fonte não envia, mas sim porque nós estamos vibrando na falta daquilo que a gente deseja. Eles dizem que é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que a gente não tem a coisa do que na vontade de tê-la. E quem faz ali a ligação entre o nosso pedido e a fonte que vai mandar de volta, vai responder, é a lei da atração. E a lei da atração só entende aquela outra lei, que é a lei da vibração. E como é que a gente sabe se a gente está vibrando na frequência do nosso desejo? De acordo com os nossos sentimentos. Eles dizem que os sentimentos são é o principal parâmetro. Eles dizem as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Então, se a gente estiver pedindo um carro novo e a gente estiver com muita raiva, muita insatisfação porque a gente não tem um carro ou porque o nosso carro está muito velho, aí o que a lei da atração vai entender é essa insatisfação. Aí ela vai passar ali para a fonte que a gente quer insatisfação. A gente está vibrando, ela entende vibração. Então, se o que a gente está vibrando é insatisfação, ela vai passar essa informação e o que a gente vai ter vai ser mais motivos para ficar mais insatisfeito e não um carro novo. Eles dizem que essa terceira parte, porque a gente pede, a fonte responde, e a terceira parte é aí que a gente bloqueia, exatamente por não estarmos vibrando na frequência do nosso desejo. E o que é que faz a gente mudar isso? Então a gente deve mudar o nosso ponto de atração, que é onde a lei da atração vai ver como é que está a nossa vibração. E aí então como é que a gente muda isso? Mudando os nossos pensamentos, que são consequentemente muda os nossos sentimentos e muda a nossa vibração. E aí sim a gente passa a vibrar na frequência do nosso desejo. Então, na primeira parte teórica, eles explicaram isso, explicaram por que é que isso acontece. É porque nós somos seres vibráteis. E aí, nessa segunda parte, que o Jerry Hughes disse que seria esse o primeiro livro a trazer uma segunda parte assim, uma fórmula prática e simples para nos ensinar como pedir, receber tudo que a gente deseja ser, fazer ou ter. Essa segunda parte, então, ela é composta de 22 processos para a gente fazer ali na prática mesmo. E eles explicaram que a gente devia primeiro estar lendo todos os processos e depois estar escolhendo qual ou quais a gente queria fazer. E deveríamos fazer mais de uma vez. No início, uma vez por semana e depois pelo menos uma vez por mês. E eles disseram também que a gente não devia estar fazendo os 5 primeiros processos se a gente estivesse muito ali desanimado, vibrando mesmo ali na depressão, por exemplo. Porque aí esses processos não dariam certo para a gente e aí a gente ia perder a oportunidade de estar fazendo os outros, que eles garantem, podem modificar a nossa vida, porque a única coisa que a gente precisa mudar para que o nosso desejo se realize é o nosso ponto de atração. E eles disseram que todos esses processos que eles ensinam aqui, eles têm com esse único objetivo, nos ensinar a mudar o nosso ponto de atração. Nós estamos no 21º processo e quase, então, no penúltimo, depois desse só mais um, e esse 21º processo é recuperar seu estado natural de saúde. E o processo anterior foi entregar ao gerente. O vídeo anterior terminou dessa forma. Você não está delegando sua vida, está criando sua vida. Não há nada mais delicioso em todo o universo do que ter um desejo com o qual você esteja sintonizado vibratilmente e sendo inspirado a desenvolver uma determinada ação. Ou seja, eles disseram que a gente deve entregar ao gerente e que isso não ia fazer com que a gente ficasse ali inativo, porque com certeza o gerente vai direcionar, mas ele não vai fazer, cabe a gente fazer. Mas para entender bem o processo, dá uma olhada ali no vídeo anterior.
Se você não tiver, se esse for o primeiro, se não estiver acompanhando, eu deixo toda a playlist aqui com todo o livro, tá bom? Vamos para o 21º processo, que é recuperar seu estado natural de saúde. E quem que está doente que não quer isso, não é? Então, quando a gente deve usar esse processo? Quando a gente não se sentir bem, quando receber um diagnóstico perturbador, quando estiver sentindo dor, quando quiser sentir mais vitalidade e quando sentir um vago medo em relação ao seu corpo. Acredito que vai ser um dos processos que quase todo mundo vai escolher, não é? Eu vou. Então, a gente tem que ver a escala de valor de referência emocional que a gente está. A gente deve estar vibrando entre frustração, irritação, impaciência e medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Ou seja, a gente pode estar lá mesmo no mais alto, nos mais baixos níveis da escala de vibração, que esse processo é para a gente. Não é como aqueles 5 primeiros, que aí não vai dar certo. Esse com certeza vai. E se a gente não souber em qual é a nossa, onde é que a gente está vibrando, eles dizem que a gente deve voltar ali no 20º capítulo, que é o último da primeira parte do livro. Eu deixo então aí a playlist, se você quiser vai lá. Se não, se você quiser, não quiser ver os vídeos, você também pode ler o livro, é lógico. Vamos lá então para o 21º processo. Deite-se confortavelmente para praticar esse processo. Quanto mais confortável, melhor. Disponha de cerca de 15 minutos sem ser perturbado. Copie a lista abaixo e, ao deitar, leia-a vagarosamente. É natural para o meu corpo estar bem. Mesmo que eu não saiba o que fazer para melhorar, meu corpo sabe. Tenho trilhões de células com consciência individual e elas sabem como alcançar seu equilíbrio. Quando este problema começou, eu não sabia o que sei agora. Se soubesse na época o que sei agora, o problema não teria começado. Não preciso entender a causa desta doença. Não preciso explicar como estou experimentando esta doença. Eu apenas tenho de, com o tempo, calmamente me livrar desta doença. Não importa como começou, porque ela está mudando de rumo nesse exato momento. É natural que meu corpo leve algum tempo para se alinhar com meus pensamentos de bem-estar. Não há nenhuma pressa. Meu corpo sabe o que fazer. O bem-estar é um estado natural para mim. Meu ser interior é essencialmente consciente do meu corpo físico. Minhas células estão pedindo o que precisam para se desenvolver e a fonte de energia está respondendo a este pedido. Estou em muito boas mãos. Agora vou relaxar para permitir a comunicação entre meu corpo e minha fonte. Meu único trabalho é relaxar e respirar. Sou capaz de fazer isso. Sou capaz de fazer isso facilmente. Então é isso que a gente deve copiar e ler vagarosamente. E eu vou fazer diferente, eu vou gravar e vou ler essa parte aqui. Vou gravar porque aí fica mais fácil, a gente já deita e só ouve, né? Mas eles estão dizendo que a gente deve ler, então quem sabe deve ser feito assim do jeito que eles estão dizendo. Agora, apenas fique deitado, aproveitando o conforto do colchão. Concentre-se na sua respiração, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Seu objetivo é estar o mais confortável possível. Ou seja, é aquele momento então de estar ali deixando o subconsciente ser impregnado dessas palavras aqui, confortadoras para o corpo, se é que eu posso dizer dessa forma, dessas palavras curativas que eles trouxeram nessas frases. Respire o mais profundamente que puder, sempre mantendo-se confortável. Não faça nada além de relaxar e respirar. Provavelmente você vai começar a ter no corpo sensações suaves e delicadas. Sorria
E saiba que isso é a energia essencial respondendo aos pedidos das suas células. Você está sentindo o processo curativo. Não faça nada para tentar ajudá-lo ou intensificá-lo. Apenas relaxe e respire. Permita que aconteça. Se sentir dor enquanto estiver deitado, acrescente as seguintes palavras à sua lista falada e escrita. A sensação de dor indica que a fonte está respondendo ao pedido de minhas células. A sensação de dor é um maravilhoso indicador de que a ajuda está a caminho. Vou relaxar, apesar da dor, porque entendo que ela indica melhora. Agora, se puder, adormeça. Sorria por saber que tudo está bem. Respire, relaxe e confie. E agora, então, eles pedem para que os Abrahams falem-nos mais sobre nosso corpo físico. E eu decidi que eu vou gravar essa parte aqui, para que se você quiser, você já pode só colocar, sem nenhum comentário no meio, tá? Só essa parte assim, para que seja como uma meditação. Então, é só deitar, colocar ali o vídeo, os fones e deixar acontecer. Mas agora vamos ver, os Abrahams, fale-nos mais sobre o nosso corpo físico. Na próxima vez em que sentir qualquer desconforto, diga: estou sentindo este desconforto porque estou tomando consciência da minha resistência. É hora de relaxar e respirar, relaxar e respirar, relaxar e respirar. Em segundos você poderá voltar a se sentir confortável. Cada célula do seu corpo tem uma relação direta com a força vital criativa e responde a ela de modo independente. Quando você sente alegria, todos os circuitos estão abertos e a força vital pode ser plenamente recebida. Quando tem sentimentos de reprovação, culpa, medo ou raiva, os circuitos ficam impedidos e a força vital não flui tão bem. Suas células sabem o que fazer. Elas estão convocando a energia. Não há doença que você não possa transformar, como não há pintura que não possa ser refeita. Há muitos pensamentos limitantes no ambiente humano. E eles produzem crenças que dão a impressão de que as chamadas doenças incuráveis não podem se alterar. Mas vocês as chamam de incuráveis, porque acreditam que elas de fato não tenham cura. Alguém recentemente nos perguntou: há algum limite para a capacidade de cura do corpo? E nós respondemos: nenhum, apenas a sua crença. Então está aqui os Abrahams falando mais sobre esse processo, o 21º, que é recupere seu estado natural de saúde. E aí eles explicam por que é que a gente fica doente, por que é que o nosso corpo adoece, porque a gente... Cada célula do nosso corpo tem uma relação direta com a força vital criativa que responde a ela de modo independente. E quando a gente sente alegria, todos os nossos circuitos estão abertos e essa força vital pode ser plenamente recebida. Mas quando a gente tem sentimento de reprovação, culpa, medo ou raiva, isso fecha os nossos circuitos e aí os circuitos ficam impedidos e a força vital não flui tão bem. Uma explicação aqui, eu acredito, técnica para aquilo que a gente já sabe, que toda doença ela começa ali no emocional e no mental antes de se atualizar no corpo físico. Então eles dizem que só tem que fazer a virada de chave, não é? A gente deve então estar tendo sentimentos de alegria,
coragem, força, determinação, firmeza, de se sentir bem realmente, ao invés de ter sentimentos de reprovação, culpa, medo ou raiva. Isso vai então impedir que o circuito da força vital passe por nós e faça com que as nossas células voltem a ser perfeitas como elas são, porque eles dizem: não há doença que você não possa transformar, como não há pintura que não possa ser refeita. E por que, quando alguém pergunta se há algum limite para a capacidade de cura do corpo, eles dizem: nenhum, apenas a sua crença. Aquela, não sei quem foi que disse, né? Eu sempre esqueço, que se a gente pensa que é, se a gente pensa que não é, não é, se a gente pensa que pode, a gente pode, se a gente pensa que a gente não pode, a gente não pode. Eles dizendo que é tão simples assim, mas que demora um pouquinho para a ficha cair. Eles já nos conhecem, eles sabem, eles já estiveram por aqui também, sabem que demora um pouquinho para a ficha cair, mas vai caindo. É por isso que eles trouxeram todos esses ensinamentos e é por isso que eu acho esse livro tão fantástico. E então eu espero que eu fico aqui na primeira parte. É um processo longo, esse 21º, e um processo incrível, que ele é recuperar seu estado natural de saúde, quem não quer. E então, se quem tá bem na média, imagina quem está com algum diagnóstico de saúde, de doença incurável, como eles estão dizendo aqui, não é? Então, eu faço questão de gravar só a parte ali que a gente deve estar meditando sobre, tá até ali se colocando deitado por pelo menos 15 minutos e ouvir. Eu volto para continuar a segunda parte desse 21º processo, e o próximo subitem vai ser: e os bebês doentes? Olha que interessante isso para você, mamãe e papai. Tá bom? Então eu espero que você, se você gostou desse vídeo, se você quiser compartilhar, eu fico muito agradecida. Se você quiser deixar seu like também. E se você quiser entrar lá no meu canal, tem outros livros lá. Espero que você goste. Se você quiser se inscrever lá, também eu agradeço muito. Se for leve, muito obrigada. E tomara que a gente possa se ver, tomara que eu te encontre para dar continuidade então no próximo subitem desse 21º processo, tá bom? Até lá então, obrigada, tchau!